Olá, amigas e amigos, sejam todas bem-vindas e bem-vindos à nossa sexta edição do programa Almanaque do Vinil. Um barato estar com vocês, tocando a bola, falando de música brasileira, essencialmente, que é a ideia do nosso almanaque, e trazendo vinis e curiosidades sobre a história dos gloriosos LPs que fazem parte da nossa história da música brasileira e mundial. A ideia do programa, no seu início, é sempre homenagear algum músico, algum artista gráfico, algum produtor, pesquisador, enfim, tudo que está relacionado com a música. E no programa passado eu fiz uma referência a um grande amigo que eu conheci graças ao vinil, que é o meu amigo de São João da Boa Vista, Pedro Conte. Eu disse que faria uma imagem da estante que estavam os discos dele. Acabei não fazendo no programa passado e decidi abrir o programa de hoje gravando de frente da estante do Pedro Conte, porque esses 2.600 discos que estão nessa estante pertencem, afetivamente ainda pertencem, ao Pedro Conte. Foram discos que eu tive a oportunidade de adquiri-los em 2005, no final de 2005, quando o Pedro os anunciou no Mercado Livre. E por aquelas coisas da vida que eu conto no vídeo anterior, como eu conheci o Pedro, como foi a história da aquisição desses discos, uma história maravilhosa. Quem tiver curiosidade pode procurar no programa anterior, não vou contá-la novamente. A ideia hoje aqui é fazer uma homenagem a essa grande figura que é o Pedro Conte, como eu disse, São João da Boa Vista, vizinho da família Assad, da Badia Assad, dos irmãos Assad, os grandes violonistas da família Assad, uma família musical. O Pedro residia, não sei se ainda reside, bem em frente à casa da família da minha amiga Badia Assad. Então, gente, é um momento mágico para mim fazer essa homenagem, eu que me tornei guardião dessa valiosíssima coleção, não valiosa do ponto de vista financeiro, mas afetivo e simbólica e emblemática da música brasileira e mundial. Isso porque o Pedro Conte não era apenas um apaixonado por música brasileira, ele é apaixonado por música mundial. Eu digo que ele é absolutamente versátil em termos de música, tanto que criou uma rádio na web que por hora está fora do ar, que é uma rádio fantástica. Eu espero que ele retome o projeto. Mas o Pedro conhece profundamente música brasileira, que foi também o som que o embalou durante a sua juventude. Então o programa de hoje é uma homenagem ao Pedro. E na época que nós estabelecemos o contato, eu, impressionado por ele vender aqueles 2.614 discos, ao invés de querer comprá-los alucinadamente, eu liguei preocupado, querendo saber, né? Mandei uma mensagem por que ele estava vendendo os discos. E na troca de mensagens, eu separei um trecho que hoje, procurando, que eu faço questão de ler para vocês, que eu acho que traduz muito bem o amor que nós temos por discos de vinil. Então, vou ler aqui para vocês. Você entendeu porque tem os discos o mesmo tipo de relação que eu tenho. Dessa coleção toda, eu diria que sou capaz de citar as músicas faixa por faixa de uns 70% dos discos. É a minha história que está neles, da minha juventude nos anos 70. É uma espécie de antologia do Pedro. Tem músicas que me trazem lugares, cheiros, acontecimentos. As de Bach são de Angra dos Reis à noite, lua cheia. O Who's Next é um laguinho deserto em Ohio onde nadávamos pelados, tomando cerveja quente. Jardim Macalé é uma república cheia de gente em Campinas e por aí vai. Esse texto sensacional está no e-mail que o Pedro me enviou quando nós estávamos, né, discutindo a compra dos discos. Né? O Pedro recentemente passou por uma cirurgia muito delicada de transplante de medula, mas como sempre teve uma alma infantil, uma alma bacana de crianças, está reaprendendo a viver, está muito bem e eu estou muito feliz. Então, mais um motivo dessa homenagem ao grande Pedro Conte, meu querido amigo, que eu sou o guardião dessa sua valiosíssima coleção, como eu disse, e que eu fiz questão de deixar numa estante reservada, como eu prometi a ele. Falei, nunca vou misturar com os meus discos, porque essa é a sua história e os meus discos estão ali, são a minha história. Então, para você, Pedro, um grande abraço. Aí eu pedi para ele relacionar alguns discos para eu apresentar para vocês, claro, somente de música brasileira. E o primeiro que o Pedro me apresentou foi justamente Aguilar e Banda Performática. Você apenas um show, mas o que mais me dói, mas o que mais me dói, você escolheu errado, seu super-herói, mas o que mais me dói, mas o
mais me dói, você escolheu errado seu super-herói. Um disco de 1982, se vocês repararem bem, nas extremidades, tem Paulo Miklos e Arnaldo Antunes. Esse disco é um disco fantástico, eu gosto demais desse disco, um trabalho irreverente da galera. E uma das músicas que está nesse disco, Você Escolheu Errado Seu Super-Herói, acabou fazendo muito sucesso com as frenéticas. Então uma dica bacana. O Pedro sugeriu também Elomar, Nas Barrancas do Rio Gavião, de 1973. Vou cantar no cantori primeiro as coisas lá da minha modernagem. Quem me fizer errante violeiro, eu falo sério e não é vadiagem. E pra você que agora está me ouvindo... Também um disco importantíssimo na história da música brasileira, que o Pedro gosta muito e disse que eu poderia sugerir para vocês. Aqui está o irreverente, o fantástico músico Arrigo Barnabé e seu Clara Crocodilo. Esse disco é de 1980. Eu tive o privilégio de assistir o espetáculo desse disco no Teatro Goiânia, eu penso que em 1985, se não me engano, possivelmente no Projeto Pixinguinha. E lá conheci também Eliete Negreiros, Vânia Bastos, graças ao grande Arrigo Barnabé, que eu gosto pra caramba. O Pedro também não poderia deixar Minas de fora e incluiu na sua lista esse disco que para mim é um dos mais importantes na minha vida, né? Eu acho que é o terceiro programa que a gente fala dele. É impossível não falar de Clube da Esquina 1. Alguém que vive de passagem numa cidade estrangeira. O disco 73. Esse disco, inclusive, do Pedro, vem com esse detalhe aqui. Quem tiver a curiosidade de pesquisar esse disco original, que vem escrito aqui, estereofônico, vão cair de costas quando viram o preço absurdo que estão pedindo por esse disco original de 1972. Não é? E que eu sempre digo que esse disco teria que ser de 73 para entrar naquela antologia histórica dos discos incríveis de 73, mas foi lançado em 72. Né? Essa foto aqui deu o que falar recentemente. Esses dois garotos da capa foram encontrados por uma equipe de jornalismo do Rio e eles nem sabiam que estariam na capa do disco. Depois rolou um babado terrível, mas tá aí essa foto de dois garotos, que óbvio que não são Milton nem Lô, e na contracapa tá exatamente aí Lô e Milton com umas crianças caminhando. O Pedro é fascinado por Gismonti. Eu também adoro a música de Egberto Gismonti, um dos gênios da música brasileira, especialmente na música instrumental. Então eu peguei o disco Carmo, uma cidade de Minas, cidade do grande Egberto Gismonti. E o Pedro tem praticamente a coleção completa do Gismonti. O disco meu favorito é o Circense, que eu já citei, se não me engano, no terceiro almanaque do vinil. Mas eu preferi escolher uma música do Carmo, quer dizer, o Pedro escolheu, não é? Esse é um disco incrível do Caetano Veloso, de 69. Eu vou fazer uma canção pra ela, uma canção singela, brasileira, não é? Que tem canções fantásticas, e nesse disco está aí Não Identificado, que é a música de abertura do filme Bacurau, que já o filme é sensacional e ainda começa com Identificado, então é incrível. O Pedro também citou esses Secos e Molhados, né? Eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto. O primeiro dos Secos e Molhados, considerado uma das capas mais fantásticas da história da música brasileira. Esse disco é muito especial para mim. Eu ainda farei um programa de abertura somente dedicado a esse disco dos Secos e Molhados, que marcou demais a minha vida. Ele indica também para vocês o grande Jardes Macalé. Vou sair sem abrir a porta,
e não voltar nunca mais. Jardes Macalé, que nesse disco, galera, tem a participação do batera Tuti Moreno e o grande Lenny Gordon na guitarra. Lenny Gordon que participou das produções do tropicalismo brasileiro, um baita guitarrista, um cara excêntrico pra caramba, um músico importantíssimo na história da música brasileira, que também merece um programa em homenagem a ele. Aqui na Contracapa tem a foto do Tuti Moreno, do Lenny Gordon e do grande Jardes Macalé, que certamente logo terá um programa, uma abertura especial para falar desse também genial Jardes Macalé. Esse aqui já virou figura carimbada no Almanac, não é? Porque é um disco absolutamente incrível, né? Eu falo que é um dos encontros mais fantásticos da música brasileira, Tom Jobim e Elis Regina, de 1974. Olha, que está chovendo na roseira, que só dá rosa, mas não cheira a frescura da... Outro destaque do meu amigo Pedro. Os Novos Baianos também não poderia ficar fora, né, desse barraco aqui, né, dessa festa, né? Enquanto eu corria, assim eu ia lhe chamar. Enquanto corria a barca, lhe chamar. Enquanto corria a barca, lhe chamar. Então o Pedro incluiu também o Acabou Chorare, que é um disco... Novos Baianos é impressionante, não dá pra gente falar de um disco especial, porque toda a obra dos Novos Baianos é fantástica. Esse disco é de 1972 e tem o clássico Preta Pretinha. E para fechar, o fantástico disco Beto Guedes, Danilo Caymmi, Novelli e Toninho Horta. É nesse disco que Toninho Horta lança Manuel Aldaz, um disco, esse mais um histórico disco de 73, e que eu procurei por esse disco uns 20 anos. Portanto, já há 16 que eu tenho esse disco, que eu fechei o negócio com o Pedro no final de 2005, agora em agosto eu faço 56 anos, então eu fiquei metade desse período procurando por ele, 20 anos, e agora já tem quase 20 que eu tenho esse disco, que também veio na coleção do Pedro. Depois eu já tinha adquirido, mas veio na coleção do Pedro. A contracapa é fantástica, eles dentro de um banheiro. E nesse disco tem cada um deles colocou duas músicas, né? O Beto Guedes colocou Belo Horror, que eu adoro, um rock progressivo fantástico, e Caso Você Queira Saber. E aí, em 1992, a Cássia Eller gravou ela no disco, o seu segundo disco, O Marginal. Fez uma leitura linda de Caso Você Queira Saber, que eu sugiro para vocês que conheçam esse disco da Cássia Eller e essa versão dela com Beto Guedes. Mas é bom ouvi-la também com o Beto, que é muito legal. Então é isso, pessoal. Essa homenagem ao meu amigo Pedro Conte, meu irmão de vida e de música. Eu devo gravar uns programinhas de quase 20 segundos e colocar no meu canal no YouTube, contando as aventuras de eu buscar o disco, das minhas visitas para o Pedro em São João da Boa Vista. Tem histórias fantásticas, não é? A aventura de trazer os discos de São Paulo, 2.614 discos numa Chevrolet Ipanema do meu amigo Suzigan, com o meu amigo Fernando Beirabar ao volante. Uma história incrível, uma aventura que qualquer hora dessa eu conto em mais detalhes. Tá feita a homenagem ao meu irmão Pedro Conte, então agora eu sigo com a segunda parte da entrevista, com agora o meu novo amigo Rodrigo Scofield, o Scofa, para a gente seguir aquele papo legal. Já peço desculpas a vocês que ao longo dessa segunda parte eu devo ter falado, vamos encerrar o programa umas 30 vezes, fora as que eu editei, porque a ideia era fazer apenas um programa, mas o papo foi tão maravilhoso que nós seguimos conversando por mais uma hora e vale a pena. Essa segunda parte está recheada de surpresas, de apresentações de discos, do grande baterista, músico, que acabou de me dar uma notícia maravilhosa, vai entrar no estúdio muito em breve para gravar um disco Ney Mato Grosso. É o Rodrigo Scofield seguindo, fazendo a sua história na música brasileira também. Então é isso, vamos para a segunda parte
Conto com vocês. Não se esqueçam de dar um like no programa, divulgar o programa, se tornar um assinante do canal GGN para dar uma força para o Nassif e para a equipe. Se puder contribuir, é muito importante. Então agora com vocês, meu amigo Rodrigo Scofield, para a segunda parte da nossa entrevista. Um grande abraço, galera, e vamos para a entrevista. Vamos seguir o baile. Caramba, o labirinto é infinito, rapaz. Que loucura. Esse aqui, ó. Esse aqui para batera, né, brasileiro, assim. É um prato cheio, né? E, lógico, para quem gosta de música e do ritmo, esse disco é incrível, é fantástico, é batucada fantástica. Que tem, na bateria, o Luciano Perrone, que foi um dos caras que sintetizou o samba na bateria, né? Tocado daquela forma mais originária, vamos dizer assim, com um sotaque mais da batucada, fazendo a distribuição nos tambores das levadas e tal. Repique, tamborim, surdo de primeira, segunda, terceira, sendo tocado na bateria, né? Então, assim, ele era um cara que trabalhava muito com o Radamés Inátali. Aí eu te contei aquela história da introdução, né, de aquarela do Brasil, né? Brasil. O Brasil, samba, queta, bamboleio e faxinga. O Brasil, do meu amor, terra de Nosso Senhor Brasil. Do Ari Barroso, que tem o depoimento dele falando que ele sugeriu ao Radamés fazer aquela introdução baseada no teleco-teco do tamborim, do tac, 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 com a orquestração, né? E deu um maior swing, deu uma identidade para aquela sonoridade de orquestra e big band, assim, bem brasileira, né? Porque você tem a célula rítmica clássica do samba, né? Do teleco-teco. Então, esse disco é incrível, porque ele tem essas sínteses de batucada, assim, frigideira, aí tem um solo de batera do Luciano Perrone tocando essa onda, aí tem a galera apresentando os instrumentos, também os ritmistas, vários ritmistas que trabalhavam no estúdio, que é de uma... Isso aqui também é importante, assim, para quem curte disco, é esse selo Musidisc, que é um selo brasileiro, né, que gravou muita coisa interessante, assim, de percussão, de orquestra, de música brasileira, que era do Nilo Sérgio, que foi até cantor, se não me engano, assim. E essa gravadora, né, essa empresa, ela tinha inclusive escritório lá fora. Era assim, uma época que a indústria do disco estava muito robusta, a ponto de ter um escritório na Lapa que tinha gravação e também tinha lá fora, sabe? E é uma qualidade de gravação incrível, assim, que registra todo esse início, né? O Jadir de Castro, os discos do Rubem Bassini, com batucada, enfim, a história da bateria e percussão brasileira, assim, né? Muito bem documentada, né? O que você sugere desse disco aí para a galera? Então, para exatamente trazer essa linguagem, né? Já puxando a minha sardinha baterística, assim, tem a última faixa do lado B, é Samba Drums, aí até a galera põe em inglês, porque já era uma coisa meio que para exportação, né? Já visto que estava fazendo muito sucesso, que é o solo do Luciano Perrone tocando a bateria desse jeito, que é um jeito de tocar que é diferente do que depois foi sendo modificado e transformado com Milton Banana, o Edson Machado, mais com o prato, e também com os bateras da Bossa Nova, o João Palma, o João Cortez, tocando mais com aro, mais comedido, assim. Essa época era uma bateria mais aberta, assim, vamos dizer assim, né, de batucada, assim. É uma linguagem muito interessante, assim, do instrumento, sabe? Ligada com essa origem dos tambores percussivos, assim, é bonito de ouvir, né? Maravilha. Segue aí no labirinto. Aí, esse cara que é obrigatório em qualquer coleção, né? Jackson do Pandeiro. Sou de origem racional, deformada aqui estou. Hoje posso responder de onde vim, para onde vou.
Meu caminho é racional, o meu mundo é de paz e amor. E aí, assim, eu descobri muito cedo, né? Porque não só pelos sucessos que tocava na rádio, mas pelos bailes também, tocando muito forró, muita música brasileira dele, né? Os cocos e tal. Eu que sempre fui interessado por ritmos, assim, trabalhando em vários blocos aqui do Rio. E eu tenho uma banda que, inclusive, está lançando um disco agora, que é o Forró do Kiko, que a gente fez um centenário, comemorou o centenário do Jackson agora, acho que foi em 2019, se não me engano, 2020, que a gente tocou com o Donatão e gravou um DVD no Teatro BNDES, né? Comemorando o centenário do Jackson. E aí esse disco é interessante, que é o Jackson cantando, que você citou e tudo, o Racional, né? Jackson Racional. Aí eu vou escolher a faixa que ele fala sobre a seita racional, né? A cultura racional, porque ele estava nessa época. Esse disco é exatamente na época do Racional, 74, que era ele, o Tim Maia, o Tibério Gaspar, né? Estavam na cultura racional. Aí eu vou escolher essa faixa do Mundo de Paz e Amor, que é ele falando racional. A primeira vez que eu ouvi, que aí eu preciso falar aqui de um cara que é excelente, um grande amigo, assim, extraordinário, que sempre me apresenta vários discos, que é o seu Aníbal, lá de Recife, que eu já compro há muitos anos, disco com ele, lá, sempre quando eu posso visitar Recife, eu estou lá tentando chegar na loja dele lá, um abração, seu Aníbal, e aí ele me mostrou, ele falou, já ouviu esse Racional aqui do Jackson? Aí é isso, esse disco aqui é muito legal, que tem a peculiaridade e aquela divisão do Jackson que é incrível, né? Duas perguntinhas sobre o tema. Vou fazer um comentário. Primeiro, se você puder, se você lembrar o nome da loja dele, seria importante para a gente. Eu tenho falado assim, sebos que a gente tem uma relação muito forte, né? Já que você falou o nome dele, e o meu comentário sobre esse disco, porque está dentro daquela leva que eu baixei, né, em 2005, 2006. E foi aí que eu realmente entendi quem era Jackson do Pandeiro, porque eu morei uma temporada em Campina Grande, na Paraíba, e obviamente que eu tive contato com a obra dele, né? Mas é aquela coisa, né? Jackson do Pandeiro, a galera lembra de A Ema Gemeu, né? Mas aí fica essa coisa mitológica, é bom, mas não toca, né? E aí, como eu baixei a obra dele, eu fiquei fascinado. E às vezes toca na Boca Livre aleatoriamente, a minha rádio web, e aí tocou um dia essa música Racional e eu fiquei intrigado, né? Falei, mas eu não tive a curiosidade de pesquisar depois, né? Porque aquela coisa você ouve ali no rádio, acha a música é maravilhosa. E aí ontem, quando você me falou disso, eu fiquei pirado, achei mais uma informação extremamente relevante. Você confirmou a minha suspeita, né? De que ele, e agora me dá conta que o Tibério Gaspar também, né? Um dos grandes letristas da música brasileira, também teve na parada do Racional, que o Tim Maia entrou e que fez exatamente o Tim Racional 1 e 2, que ele criou o Seroma em tese para isso. Pois é. Né? Então, o Jackson também entrou na onda do entrou na onda racional. Manuel, exatamente. E aí o Jackson eu conheci também muito, assim, nessa fase mais de que eu estava começando a tocar mais formalmente a bateria, né? Estudar, que eu tenho um professor super importante na minha vida, que é meu irmão, né? Sempre, que é o Cássio Cunha, que é o batera do Alceu Valença, né? Cássio Cunha de Pernambuco. E aí o Cássio toca com o Alceu, e o Alceu foi um dos caras que trouxe o Jackson de volta, né? Quando fez aqueles shows no Projeto 6 e Meia, João Caetano, enfim, foi tirar o Jackson da casa dele, que ele morava aqui no Rio, assim, para mostrar o trabalho, né? Porque a influência do Alceu, a influência do Jackson no trabalho do Alceu é muito grande, né? No Papagaio do Futuro, por exemplo, naquele disco Vivo, né? Que é incrível, do Alceu. E aí... me permita, né? Fez parte das nossas conversas, né? Fez com o Jackson, o grande Alceu Valença, que esteve com o Nassif na Domingueira, foi um programa espetacular. Fez o que deviam ter feito com o Cassiano, né, meu amigo? Cassiano estava lá na zona norte do Rio, né, vivendo de maneira muito humilde. Todo mundo fala dele como gênio e ninguém foi capaz de ir lá e trazer o Cassiano, que, segundo ele, tinha um elevador cheio de fitas com músicas. E Cassiano, que eu homenageei no programa passado, no Almanac número 3,
que podiam ter feito, né, Scofa, né? Caraca, é incrível. O Cassiano, ele chegou uma época que ele meio que saiu de cena, né, e estava muito recluso, né? Dificilmente você conseguia encontrar muito com ele, assim. É um cara que é genial, realmente, assim. E eu imagino que ele devia ter um acervo assim de várias gravações caseiras ou não, né, de estúdio, assim, que era um cara que era a música, né, viva, assim, né, o sentimento com a música, assim, transbordava do cara. Eu fiquei muito triste também com a passagem dele, assim, porque foi um cara que me marcou muito, assim, nesse período que eu comecei a fazer baile, tocava as músicas mais dançantes, assim, e eu via que ele estava em todas, assim, os sucessos, né, mais, assim, e até as músicas dele mesmo, né, Coleção, Cedo ou Tarde, né, umas músicas assim, aquele disco Convidados, marcou uma época mesmo quando saiu, né? Pronto. Vamos para o outro disco, mas não se esqueça de falar o nome da loja do... Então, como é que é o nome dele? Eu acho que a loja do seu Aníbal, não sei se tem um nome exatamente, mas ele está no Facebook como seu Aníbal. Ele está lá e aí você contacta ele diretamente, assim. Tem um acervo muito legal. Eu fiquei pirado quando eu fui na loja dele, que ele tinha a coleção de 10 polegadas do Luiz Gonzaga, sabe? Aí eu olhei assim, eu falei, que isso? Os primeiros discos do Neném do Acordeon, sabe quem é o Neném do Acordeon? Não. Dominguinhos. Ah, que maravilha. Aí era Neném do Acordeon, né? Antes. Então, assim, é um disco raríssimo, cara. Incrível. Então, ele guarda com o maior carinho ali os acervos dessas pérolas, né? Muito maneiro. Comprei vários discos do Dominguinhos com ele lá, assim. Então, é igual da nossa Nenê, do samba, que você vai fazer o link para eu bater um papo com ela, para eu me redimir, que é o disco que eu mais encontrava no sebo e nunca comprava, né? Até que me dei conta de quem era a nossa Nenê do samba, comprei um disco caro agora, porque eu tinha que me redimir com ela e eu quero muito conversar com ela, que é a sua querida amiga Nilce Carvalho, né? Nilce, puxa, Nilce é incrível, cara. Há muito tempo que a gente não trabalha junto, mas a gente já trabalhou. O Sururu na Roda é um grupo incrível que é dela também, né? Ela tem aqueles discos solo, mas ela tem o Sururu, né? Que é muito legal. O Fabiano Salé, que é meu irmão, o percussionista, né? De longa data, assim. Eu adoro o trabalho deles, assim. Toquei com a Nilza também alguns eventos, assim. É sempre um prazer imenso, porque ela é excelente, né? Muito legal. Maravilha. Vou te botar em contato, vamos tentar, Por favor, né? Mas vamos lá, Scofa, manda aí mais um aí da... Aí esse aqui, né, derradeiro. Oxum, senhora bonita, Xangô não lhe resistiu. Oxum, senhora bendita. Já que a gente estava falando de Donatão também, e esse cara aqui, para mim, é um dos caras que revolucionou a música brasileira, assim, avassaladoramente, né? Assim, da maneira como ele trouxe uma outra sonoridade de harmonia também, né? Das melodias, o piano dele, né? Incrível e muito rítmico também, né? Com muita intensidade, assim, porque ele conhecia muito, né? Da música em geral, inclusive música internacional, porque ele começou nos bailes, né, de Copacabana fazendo cover de tudo, então ele tocava muita música do mundo, né? Então é um cara incrível. E esse disco é um disco que tem os arranjos do Donatão. Então é um disco que é o Johnny Alf tocando clavinete, sabe? É uma parada totalmente inusitada, assim, com muita percussão também, sabe? Com uma sonoridade também de, como ficou conhecendo, os afro-sambas, assim, tem uma onda dessa, assim, e falando também da coisa baterística, né? Nesse disco, quem está gravando bateria é o grande Fernando Pereira, né? Que trabalhou com o Sivuca um tempão, vários discos clássicos, meu amigo pessoal também, daqueles mestres que fica amigo, né? E o Plínio Araújo, né? Que é o irmão do Severino Araújo da Tabajara, orquestra Tabajara, que é patrimônio, né?
do Rio. Então, cara, esse disco é legal e o nome é bem sugestivo, Desbunde Total. Que, assim, para aquelas pessoas que acham que, não, esse cara aí é o da Bossa Nova, tal. Não, é Desbunde Total, meu amigo. Esse daqui é outro negócio. Para você ver, ele já começa o disco com Oxum. Já está abrindo os trabalhos ali, já está mostrando que, olha só, aqui agora a gente vai para um outro caminho, sabe? É um disco incrível, muito legal. Escofa, olha Oi. que coisa bacana. Você falando do Johnny Alf, a gente estreou o Almanac do Vinil com o grande Nassif, né? Que é seu ídolo também, né? Meu ídolo no jornalismo, na música, né? Uma figura sensacional e generoso demais, né? Permitir que um garoto, olha aí a ousadia, 56 anos agora em agosto, parei chamando garoto, é ótimo, né? Do interior de Goiás, para fazer esse link, né, com o Carioca. Né? E eu aproveito para dizer, Rodrigo, que eu estou extremamente feliz por entrevistá-lo, porque olha que coisa impressionante. Graças ao Instagram, eu conheci Fabiano e Rogério e fui para um lugar onde meu coração pulsa demais, que é o Nordeste brasileiro. Né? Eu tenho uma ligação muito forte com a Paraíba. Culturalmente, para mim, Pernambuco é tudo, mas o Nordeste, como a gente falou, é uma invenção que o Belchior fala, né? Nordeste é uma ficção, mas é essa coisa da cultura que o Nassif, inclusive, fala, né? Ele é encantado com Pernambuco, né? Como eu, e você já deixou claro isso aí, né? A sua relação com Também, Pernambuco. a minha mulher é pernambucana, é tal encantamento que minha mulher é pernambucana. Então, e aí, eu tenho uma frase meio canastrona, mas eu te juro que ela é muito verdadeira. As pessoas podem até achar que é demagogia, mas eu vou te dizer com todo o coração. Eu sou goiano de nascimento, tenho uma relação com a natureza aqui, que o agronegócio praticamente acabou com o cerrado e as veredas lindas daqui. Né? Criei uma reserva ambiental com os amigos aqui, na tentativa de guardar um pouquinho desse cerrado que eu tanto amo, que é quem quiser conhecer, www.portodasantas.com.br. Está fazendo 21 anos esse projeto. Mas eu vou te dizer com todo o coração, eu digo sempre que eu sou paraibano de coração e carioca por opção. E essa minha máxima é por causa da cultura, meu irmão. Então, o Pernambuco, a galera desceu para o Rio, a moçada do Ceará desceu para o Rio, o pessoal da Bahia, né, tinha Seata, e ajuda. Então, o Rio é esse caldeirão. Aí o Nassif fala do Rio. Então, hoje está com você, eu só lamento que a gente começou, em tese, gravar às 9 da manhã, e a cerveja ainda não estava gelada. Fazer uma entrevista com um carioca como você, sangue boníssimo, sem ter uma cerveja gelada aqui, é quase um sacrilégio. Mas olha, Rodrigo, e aí o Nassif, voltando ao Nassif, nós falamos de Johnny Alf encantados, né? E é exatamente isso, né? Primeiro que a Bossa Nova, essa bobagem que inventaram de que foi uma ruptura, uma coisa nova, é uma bobagem, né? Johnny Alf já fazia Bossa Nova na pré-história, né? E é outro que pouca gente fala, né? E aí você me dá uma informação genial dessa. Primeiro, levantando a bola para Johnny Alf. Então, nós estamos colocando Johnny Alf na cena. Quem somos nós na fila do pão? Mas estamos aqui falando de Johnny Alf. Então, ouçam Johnny Alf. Aí, você apresenta um disco que é um desbunde total. E o Donatão no arranjo. Ô, meu irmão, obrigado demais. O que mais você acrescenta aí para a gente encaminhar o encerramento aqui? E eu quero dizer uma coisa. Já vou fazer um protesto aqui ao vivo. Olha, vou falar com o Nassif lá com a galera, não vou editar esse programa, só um momento que teve um problema técnico aqui, alguém acho que ligou para o Escofa. Cara, vai dar 1 hora e pouco e eu vou tocar, porque eu acho que é uma injustiça a gente cortar. Quem tiver paciência de ficar, eu espero que fiquem. Eu vou anunciar na apresentação, olha, o papo introdutório foi um pouco longo, mas quando o Escofa põe as cartas do baralho na mesa, os 5 ás de copa dele, é para acabar, meu irmão. Então, tá contigo a bola, para você falar um pouquinho do Johnny Alf aí. Não, aí, ó, e tem uma história também, pronto, fala isso, e aí já aproveita, então, você fala para fechar essa parada, e eu vou te falar, eu conto rapidinho e você conclui. Onde que eu e Escofa também nos encontramos de maneira absurdamente fantástica. Teve o Festival Lula Livre no Rio. Quando eu soube que Chico e Gil cantariam Cálice,
Eu fiquei alucinado, e eu que estive quando o Lula foi preso no ABC, tive quando o Lula foi solto, tive em Curitiba no 1º de maio, e falei, eu tenho que estar na cidade do meu coração, num momento tão importante no Festival Lula Livre. E fui movido por tudo isso, né? Pelo Lula, pela música, e para ver os dois gênios da música vivos cantando Cálice, que foram censurados pela nefasta ditadura sanguinária de 64, né, que alguns tentam renegá-la, e é importante sempre dizer da violência, e, sobretudo, contra o ser humano e contra a arte. Né? E agora eu descubro que eu e o Rodrigo temos uma coisa em comum aí, e ele vai contar. E a outra coisa que eu conheci o Rio, reconheci o Rio de Janeiro, redescobri o Rio com meu grande irmão Marcelo Braz, que hoje está morando em Natal, casou-se com a Potiguar, minha querida Viviane. Marcelo, professor da Universidade Federal do Rio, um grande intelectual, né, pesquisador do samba, acabou de escrever um livro maravilhoso sobre o Noca da Portela, que eu tive a honra de conhecer graças ao Marcelo. E o Marcelo me apresentou o Rio. Nós vimos, eu acompanhei a partir de 2002, Escofa, o ressurgimento dos carnavais de rua. Eu me lembro que o Bola Preta eu fui em 2003 com 80 mil pessoas e depois peguei com 2 milhões, aquela loucura, né? Batendo o galo da madrugada, etc. E aí, o meu bloco favorito nesse descobrimento do Rio é o bloco que eu já estava encantado por causa do Pedrinho Miranda, seu amigo, que eu sou absolutamente fascinado pelo samba do Pedrinho Miranda. E agora eu mando um beijo para o Pedrinho Miranda, como mando para a Nilce. E aí, companheiro, eu vou no Cordão do Boitatá. No segundo ano que eu fui, caiu uma tempestade. Choveu 4 dias no Carnaval do Rio. A gente chegava 3 da manhã, aí 7 da manhã, 7h30, o Marcelo me acorda. Vamos para o Boitatá. Eu falei, você está maluco? Olha o Noel passando aí do lado, estou vendo a girafa, só a cabecinha da girafa. Era uma inundação no Rio. Foi então fique dormindo que eu estou indo. E fomos. Sambei naquele centro maravilhoso, velho do Rio ali, com a água na canela. Exatamente. E os malucos tocando, porque o Boitatá é acústico, com sacos plásticos para proteger os instrumentos. E aí eu descubro que a gente tem mais uma afinidade. Então, a gente fecha, você contando essas historinhas, a gente arrebentando geral, desbunde total aqui, e conta quando a gente se conheceu. Total. A gente estava junto sem saber que estava junto. É verdade. Que loucura. Eu até peço desculpa de ser muito longo aí, né? Porque acaba que o papo vai fluindo, né? E aí... Então, primeiro beijão para o Nassif, que eu pude conhecer ele pessoalmente, que eu já conhecia, lia sobre o trabalho dele, via o que ele escrevia, mas eu pude conhecer pessoalmente que eu era o baterista daquele festival, Lula Livre. Eu que toquei. Imagina a minha emoção de olhar ali Chico César, Chico Buarque, o Gil, Bete Carvalho, tocar com esses artistas, né? Foi Sérgio Ricardo, eu toquei com o Sérgio Ricardo, né? E meu ídolo, Odair José. Exatamente, Odair José. Tanta gente assim. Agradeço muito o convite pelo Luiz Felipe Lima, né, que já foi até entrevistado pelo Nassif, e pelo Kiko Horta, que são meus irmãos, e eles me chamaram para estar ali, né? Tocar ali naquele... Porque o Lula é o que a gente precisa agora. Sabe? É o presidente, eu não vejo a hora dele voltar, gente. Porque, pelo amor de Deus, esse caminho que o Brasil tomou realmente inacreditável, né? Mas vamos falar de coisa boa, que ele vem aí. E aí acabou que há pouco tempo o Zé Paulo, nessas entrevistas todas que o Lula pôde dar, né, depois da arbitrariedade dele toda da prisão, falou da Picanha e Cerveja. O Zé Paulo se sentiu inspirado e fez uma música Picanha e Cerveja. E aí ele mandou no grupo, né, que a gente tem, vários amigos músicos e tal. Eu falei, essa música é incrível, vamos botar uma batucada? Aí ele, vamos embora. Aí eu gravei a música, chamei o meu irmão, o diretor de bateria, o mestre Mangueirinha, de Vila Isabel, e aí a gente gravou um chocalho e tamborim para fazer uma marcação ali mais enxuta também, porque é violão e voz. E eis que a minha surpresa, estava vendo o jornal do GGN e entra lá no final, o Nassif encerrando, chama, né, a canja, que sempre tem, que é incrível, a nossa gravação lá. Eu estou até com a camisa do Lula tocando tamborim, e aí entra no jornal, aí a repercussão, lógico, né, incrível, porque, né, foi direta, né?
o Lula manda uma mensagem para o Zé Paulo falando que adorou a homenagem e tal. Então, enfim, através, eu acho que foi do Emir Sader. Então, foi incrível esse presente, né? De tudo, né? De repente, ainda ter chegado nele ali. Pô, foi emocionante. E o Boitatá é aquilo. Eu talvez nesse do dilúvio, eu acho que eu estava tocando só, mais como folião, mas aí depois eu assumi a direção da bateria junto com o mestre Paulino, o mestre Mangueirinha, a Maju, o Quininho e tal, e a gente faz o cortejo do Boitatá já há uns 12 anos, assim, pela cidade. A gente separou, porque era muita loucura, porque a gente saía do cortejo e subia no palco e ainda fazia mais 6 horas de show, né? Era fissura total. Agora a gente faz domingo antes do carnaval cortejo, domingo depois, o domingo de carnaval, né? Durante o carnaval, o palco da Praça 15. E é maravilhoso, é uma coisa espetacular. São 5 horas, né, Escofa? De só Exatamente, no palco. Que loucura o sol aquilo. quente, pô, e a gente sai cedo para exatamente evitar uma aglomeração ainda maior, porque às 7h30 a gente já começa a andar, para também não pegar aquele sol a pino ainda no meio do trajeto, né? E aí, o palco também, 7 horas de palco, começa, sei lá, umas 9 horas, porque tanta gente que a gente quer chamar para celebrar com a gente e que vem, né, no amor total de estar ali dividindo o palco com a gente, que acaba sendo 7 horas mesmo. Tipo, por exemplo, a Áurea Martins cantou lá com a gente, imagina, no carnaval. A Áurea que mostrou para a gente as partituras originais do Desbunde, do Johnny Alf, falando de Johnny Alf rapidinho, que assim, ela, como cantora da noite, trabalhou muito com ele, assim, a gente tocou umas músicas desse disco. Sim, prazer imenso. O Johnny morou na casa do César Camargo Mariano, uma época. Então, assim, o César aprendeu muito daquela onda, assim, né? Trocando, claro, que já era um pianista extraordinário, mas ele mais novo, assim. Então, assim, a história do piano brasileiro, assim, né? Com Johnny Alf é divisor de águas mesmo, né? Um cara muito importante, assim, para essa árvore frondosa, né? Que a gente tem. E é isso aí. Maravilha. Meu caro Rodrigo Scofield, meu querido Scofa, que prazer, que alegria. Eu acho que você está inaugurando o Almanaque do Vinil 1h30, cara. Vou discutir com a Nacipa. Cara, eu vou dizer... eu sempre de repente divide em partes, né? Parte 1 eu e acho parte que é 2. isso. Tem um maluco que tem um programa na internet de música que ele faz os capítulos. Talvez eu faça isso, sabe? De meia e meia hora. Não sei. Pois sabe? pode ser. Porque, olha, é muito difícil ter um papo desse, porque, cara, eu acho que é importante demais, Scofa, ouvir essa história, né? Como é que é a sua relação com a música, né? E aí, quando a gente chega no filé mignon, que são, aliás, eu usar filé mignon, sou vegetariano, que coisa ridícula, né? Quando a gente chega na parte mais relevante, que é exatamente as histórias... Quando chega na couve, na abobrinha... Na rúcula, né? Na rúcula. Então, quando chega na rúcula, o tempo se foi, né? A piração que foi o Fino Coletivo, porque eu na sua banda, uma das suas bandas, porque, cara, eu sou fascinado. Tivemos um show do Vado em Goiânia, numa boate lá, até bati um papo com ele, bacana demais, um cara de Maceió, mas nascido em Santa Catarina, que é da formação original, né, do Fino Coletivo, depois saiu. E aí aquela pegada, né, que a gente sente no coletivo, que tem o Alvinho Lancelotti, que eu adoro, o Domênico, que eu adoro. Quer dizer, você está numa banda de 3 caras que eu sou apaixonado. Quer dizer, olha que loucura, meu caro Escofa. Que loucura, brother. Que loucura, é verdade. O Fino é exatamente isso, né? Quando vem o nome Fino Coletivo, é o coletivo dos compositores, né? Várias músicas, compositores de origens diferentes que trazem a influência de cada um, e ali também dos instrumentistas, né? Porque o Alvinho Cabral também é compositor, mas toca o violão, né? E aí a gente traz essa sonoridade que é uma mistura de tudo, assim. Eu acho que isso que traz o sabor, assim, no nosso som, né? Dessa influência de cada um, assim. E aí o Fino vem novidade aí em breve, assim. A gente tem feito um trabalho muito digital e esperando todo mundo vacinar para a gente cair na estrada de novo, né? Porque a nossa vontade é ir onde o povo está, né? Já dizia Milton Nascimento. Escofa, então,
a gente falando do Domênico e do Alvinho Lancelotti, você acabou me apresentando, você falou, você não conhece, né? Eu levei aquele susto, né? Que é exatamente o Ivor Lancelotti, e a gente manda aí um beijo para o Alvinho, para o Domênico e para o Ivor, que você me apresentou 2 canções que eu sou absolutamente apaixonado, e falou de uma terceira, que você vai falar agora, que me marcou minha infância, desse genial compositor, pai desses 2 músicos talentosíssimos, que é o Alvinho e o Domênico. Manda aí, e aí você já encerra, já manda um tchau para a galera. Grande Ivor, nosso mestre, nosso gênio, assim, conhecer ele foi incrível. Tudo que entre nós aconteceu e você já esqueceu, não sai da minha memória, vai me seguir. E assim, eu considero como família, assim, praticamente, porque a gente, né, convivendo com a banda, assim, aí a irmandade com o Domênico e o Alvinho, e aí trocando ideia com ele em umas situações mais informais, né, de almoço, em casa, assim, né, outro clima sem ser, né, no show mesmo, né, trocar ideia com calma, né, que é isso que eu acho que vale mais a pena disso tudo que a gente está falando, que é a música arte dos encontros, assim, e aí você conseguir, né, estar perto, né, dessas pessoas é incrível. Eu estou mal saudade deles, agora eles estão em Portugal e vou continuar aí. A gente de vez em quando se fala, né, digitalmente, porque é aquela coisa da pandemia, e o Domênico e o Alvinho estão morando em Portugal. Então, assim, fazendo coisas sempre, né? A gente continua se falando, sempre artistas, né, mais inquietos, assim, né? Sempre fazendo coisas. O Alvinho fez um projeto que, infelizmente, eu não consegui ver, porque eu também estava trabalhando na época que estava rolando, mas em homenagem aos Tincoãs, que eu achei incrível ele ter levantado essa bola, porque, né, o Brasil precisa conhecer mais, né? Não que não já conheça, mas esse trabalho dos Tincoãs, eu vi até que o Anselmo trouxe os discos, né, que são demais. O Domênico também fazendo os trabalhos dele solo, principalmente esse agora que ele fez com os Runicuim, né, com os nativos, é incrível, né? É porque a gente compactua dessa mesma noção do Brasil, né, que é a nossa origem mesmo, né, indígena, africana, que é o nosso coração, nossa formação, né? A Europa contribuiu também nessa miscelânea, mas a gente não pode esquecer que o nosso negócio é essa ancestralidade assim potente, né? Então ele trouxe no disco novo dele, também está em todas as plataformas, ele trouxe os cantos indígenas, né? Muito muito legal. Aí esse disco do Ivor é porque assim, o Domênico é um cara que está em todas as frentes, né? Inclusive artista plástico e cozinheiro, masterchef, assim, a comida dele realmente assim, cara, né, um dos melhores cozinheiros mesmo, assim. A gente até brinca. O Stefani, né, que é um grande amigo também, que foi na história ficou afilhado do Das Neves, Stefani San Juan, grande amigo, batera, francês, ele considera o Domênico Masterchef. Para tu ver, o francês considerando o brasileiro Masterchef é porque o lance é forte. Aí ele fez essa capa, o Domênico, desse disco independente do Ivor. Então, fala as três anos 80. Fala as 2 músicas que você mandou para mim, e a música do Roberto Carlos dele, que estourou, que é absurda. Então, aí teve aquela da Cigano, a música da Cigana, que estourou com o João Nogueira. E foi assim que me disse a bela cigana, de brincos de ouro, de porte de dama, de vida e de morte no fundo do olhar. E teve o Abandono, né? Se voltar, não faça espanto, cuide apenas de você. Então, e aí voltando para esse disco, né, que foi gravado em 90, é interessante também o time que está nesse disco, né? Tem Cristóvão Bastos, Daniel Jobim, o Rafael Rabelo, o Cláudio Jorge, a Luciana. Então, assim, a nata que, né, gravava samba e choro, e a MPB também, né? Então, vários
vários músicos experientes de estúdio assim e arranjadores, né? Muito interessante, né? Um disco de 1990. Maravilha. Pô, e também, né, Rodrigo, é uma coisa maluca, né? Como que um camarada com esse talento do Ivor, né? Eu acho que ele vai entrar na conversa que eu vou te perguntar daqui a pouco. Aliás, já pergunto agora. Eu vou te perguntar sobre os seus bateristas. Você citar pelo menos 3 bateristas referências, porque encerrar uma entrevista contigo, que é um baita baterista, com uma carreira muito, já para mim, fantástica, desde a jovenzinho tocar com o João Donato, não é para qualquer um. E você desenvolveu uma carreira hoje consolidada no Rio e no Brasil, e eu queria que você me falasse das suas referências. Lembrando que esse programa eu estou dedicando a Dom Romão, que para mim é um dos grandes bateristas desse país. Mas eu apresento para você a minha lista, né? Eu sou absolutamente encantado. Aliás, eu vou contar para vocês que eu já apresentei a lista e ele me deu uma tremenda carteirada. Eu disse para ele, para o Rodrigo, Scafa, os meus bateristas, Wilson das Neves, Robertinho Silva e Milton Banana. O que ele fez? Me deu uma tremenda carteirada, mandou uma foto ao lado do Wilson das Neves, do Robertinho e qual foi o outro que está na foto? Do Jorginho Gomes, né? Do Jorginho Gomes. Do Jorginho Gomes. O Milton eu sempre curti também, mas infelizmente eu não consegui fazer foto. Mas tem o Gustavão, que a gente falou, tem o Mamão do Azimuth, né? O Mamão, que eu tive a sorte de ver naquele show histórico em Goiânia, acho que em 88, Mamão, grande Mamão. Pois bem, aí ele mandou essa foto, eu fiquei especialmente por causa do Wilson das Neves, porque, né, os outros ainda estão vivos, né? E o Wilson das Neves, Rodrigo, até quero te contar essa história. Eu estava no Rio... O Milton é falecido também. O Milton, não, Milton claro. É falecido. Sim, o Milton também. Eu digo dos 3 que você me enviou, né? Sim. O Wilson já se foi. E o Wilson, aconteceu uma coisa muito... O mestre Wilson das Neves, eu estava no Rio e eu já com a passagem para domingo ou para segunda de manhã, e eu passei na Modern Sound. A Modern Sound era na Barata Ribeiro, né? Não é, Scafa? Isso. Escofa. Isso. Escofa, na Barata Ribeiro. E eu passei lá na porta e estava lá a programação do mês. E na quinta-feira, o Wilson das Neves iria tocar com uma banda lá. Rapaz, eu vim para Goiânia arrasado. Falei, porque quem conhece o Modern Sound e quem não conhece, eu já explico. Era uma grande loja de discos, CDs e vinis, que antes era uma sala de cinema, muito tradicional no Rio, que fechou, né, com a era da música digital. A Modern Sound foi para o espaço. E tinha um café, um bar lá dentro, que rolava umas jam sessions no final da tarde. Vi ali Mauro Senise, vi muita gente bacana ali, né? E então era um espaço que eu ia ficar colado no mestre das Neves ali, e lamentavelmente eu só o vi no palco tocando para o Chico, né? Para quem não sabe também, o Wilson das Neves foi o baterista do Chico Buarque. Então, passando a bola para você falar um pouquinho dos seus bateristas favoritos aí. Pois é, a Modern Sound era um lugar também que eu vivia lá, né? Toquei bastante lá, porque eu morava em Copacabana e sempre ia lá, não só procurar discos, né, de vinil e também na época do CD, mas assistir vários shows e tocar lá também, né? Isso era incrível. Eu até separei um disco aqui, porque você falou do Dom Romão, e aí eu ouvi umas histórias dele na época do Beco das Garrafas, por causa desse camarada aqui que eu toquei lá na Modern Sound. O Júlio Barbosa é um trompetista que foi o solista do Moacir Santos no Coisas. É esse camarada aqui, ó, tá, não sei se dá para ver. Rodrigo, deixa eu ver a contracapa. Então, esse grupo é muito especial, né? O Sete de Ouros. Ele tem na formação o Cipó, o Maciel do trombone e o Júlio Barbosa.
Então, o time da pesada que veio do Beco das Garrafas, assim, né? Muita formação do Beco. E o Dom 1 tocava, né? Muito nessa onda do início de Copacabana, das bandas e tal. E com o Julinho eu aprendi muito dessa cena local, porque eu toquei muito tempo com ele. Assim, ele era radicado na Alemanha, já falecido, né? Mas ele foi o solista do Coisas, né? Do Moacir Santos. Então, assim, pegou toda essa cena musical carioca, assim. E aí ele tocou com o Dom Romão e depois eu fui tocar com ele, né? Para mim foi o maior orgulho assim de estar ali tocando com um cara que, né, fez parte da história da música carioca, assim, né? Então, além daqueles bateras que você já citou, e eu citei aí também, né? O Luiz Carlos, o próprio Fernando Pereira, Plínio, dos outros discos, também quero citar meu guru baterístico, também junto com o Albertinho Silva, que é o Paulo Braga, né? Paulo Braga, que tocou com o Tim Maia, Elis, Tom Jobim. Aí eu até separei esse disco aqui, que ele autografou para mim, que ele estava nessa gravação, né? Os arranjos do Mariano com o Tom. Rodrigo, ele é o baterista, só ele fez batera nesse disco? Só ele. Caramba! E aí tá caneteado aqui, não sei se dá para ver. Tá demais. Mas ele autografou para mim, Paulo Braga. Chegou, sorriu, venceu, depois chorou. Então fui eu quem consolou sua tristeza na certeza. Rodrigo de Deus, o cara fazer batera para esse disco aí, meu irmão, é uma coisa absurda, porque esse disco aí, a galera talvez não saiba da polêmica que foi, né? Porque é um disco que o Tom Jobim entra como coadjuvante, não, pelo amor de Deus. Eu vou falar porque a palavra saiu e não é bem isso. É um disco que o Tom Jobim ele aceita o projeto da Elis e do César Camargo Mariano. Então, ele dá pouco palpite, é um negócio tenso. O Tom Jobim era uma estrela internacional e chega a Elis e diz, olha, eu quero fazer um disco com o Tom, os produtores fazem essa parceria, e o Tom fala, para isso, vem o César Camargo Mariano? Quem é o César Camargo Mariano na fila do pão, né? Com todo respeito, né? Óbvio, né? Que é um disco histórico, né? Então, aí mostra também, apesar das tretas que rolaram aí na pré-produção e tudo, como a grandiosidade do Tom, né? Porque, porra, ninguém faria isso que o Tom fez, né, cara? O Tom foi genial e faz um disco histórico desse. Eu sou alucinado com esse disco. E agora você me dizer que o Paulo Braga, né? Paulo Braga. É o batera desse disco. Que loucura. Com os arranjos do Mariano, né? O Paulo estava falando, e tem várias entrevistas também do quem trabalhou no disco, falando que o Tom nem estava no estúdio às vezes, né? Ele só ficava ligando para o Mariano, não, mas aquela música você vai fazer como? Como é que é? Não, tem aquele acorde e tal. Não, esse disco ele também não queria ficar dando pitaco muito para deixar uma sonoridade diferenciada. Vou até mostrar essa contracapa, porque é da época original. Ó. Aí tem as fotos dos bastidores, né? Que maravilha. Não sei se dá para ver legal, mas assim, legal esse disco demais. eu acho que é obrigatório, né? Assim, para o pessoal entender de onde vem, né? Toda essa linguagem, né? Do Tom e do samba com a bossa nova. Enfim, é um disco magnífico, né? E aí, pô, ainda ter a oportunidade de ficar amigo do ídolo, assim, né? O Paulo, pô, é meu amigo há anos, assim, e é claro, aí eu até brinco com ele, pô, desculpa estar te explorando, mas aí quando ele chega lá na minha sala, eu falo, pô, aquela levada daquela música, tal, aí ele tocando assim, tô vendo a história viva na minha frente, né? É incrível. Então, pô, Paulinho é né, referência total. Aí separei mais um aqui, ó, para falar do Ayrton Moreira, que é um dos caras que ainda está vivo, assim, que às vezes as pessoas não lembram. Aí eu tô com aí eu tenho que tirar outra onda aqui, ó. Tem um autógrafo aqui do Hermeto para mim, ó. Caramba!
Que Que esse maravilha. disco aqui é um disco pouco conhecido, né? Tem até as fotos aqui, também a contracapa, que é Rodrigo, eu ele no nunca... estúdio. O Hermeto gravou esse disco nos Estados Unidos. E aí, como maestro, arranjando a orquestra, além de tocar o piano, mas assim, ele regeu os arranjos que ele escreveu, aproveitando que estava lá nos Estados Unidos, fez um disco com orquestra, que é esse disco aqui, que o nome é Hermeto, e é produzido pela Flora Purim e pelo Ayrton. E no disco tem um timaço também. No baixo é o Ron Carter, que era na época que o Ron Carter descobriu o som do Hermeto também por conta da exposição que ele teve quando o Miles Davis gravou as músicas dele, né? E até tocou, né, naquele disco do Miles ao vivo no Fillmore. Tem música do Hermeto, o Hermeto tocando com o Miles Davis. Aí o Ron Carter já colou no Hermeto e já gravou, né? Tem aquele disco também do Ayrton, que tem o Gaio da Roseira, é o Ron Carter, né? E aí tem também aí na orquestra, né? Muitos músicos, porque tem cordas e os sopros. Então é um disco assim com uma sonoridade linda e foi feito, se não me engano, tipo em 69, 70, assim, né? Uma coisa muito à frente até do tempo, assim, se você for ouvir para a época do que estava rolando, já era aquela sonoridade do Hermeto Pascoal, só que em orquestra, uma coisa que, de repente, o Brasil ainda nem tinha visto direito, porque ele estava ainda naquela transição do Quarteto Novo, né? Que também é um disco incrível, com a Ayrton, o Theo de Barros e Eurado do Monte, né? Então, esse disco é demais. É um disco até difícil de arrumar hoje em dia, né? Aí, segue aí. Mas... Você já fechou sua lista? Então, aí Paulo Braga, o Ayrton Moreira, e aí, para fechar, vou trazer esse disco do Luiz Carlos, também, que o Luiz Carlos está, que é um disco que, às vezes, as pessoas nem sabem, que é o batera da Black Rio, né? Que é o Sivuca e Rosinha de Valença tocando naquele projeto 6 e meia. Adeus, Maria Fulô. Adeus, Maria Fulô. Marmeleiro amarelou. Adeus. Com acompanhamento da Black Rio. Meu Deus. Então... Meu Deus. Aí é incrível, porque a sonoridade do Nordeste com o Rio, né? Então, assim, puxa, é muito, muito legal. Na verdade, se eu for falar de bateria, eu vou ficar aqui, né, a tarde inteira, vários programas, porque tem muita gente boa aqui no Brasil. Rodrigo, a gente já se eu for... do Nenê, do Márcio Bahia, do Gustavão da Cor do Som, e Mamão, seu Adelso do Frevo, enfim, eu vou ficar aqui falando Rodrigo, o dia inteiro. Vamos parafrasear Paulinho da Viola. Se eu for falar da Mangueira, eu não, como é que é? Isso não acaba nunca, né? Eu não vou parar, né? Alguma coisa. Se eu for falar da Mangueira, eu não paro, né? Porque é tanta história, né? Olha, e aí, camarada? Eu acho que as pessoas, os nossos amigos e amigas aqui, vão entender quando eu falei que eu gostaria de ter um papo com você com mais frequência, porque, cara, é impressionante. Eu digo assim, a galera toda que eu sei que virá aqui tem muito conhecimento, né? O Nassif deu uma aula de música para todos nós, né? Nos apresentou, né, os índios tabajaras, né, que você está fascinado, né, graças a Nassif. O meu amigo Anselmo nos apresentou o Luiz Henrique, que o Nassif ficou pirado. Então, está criando esse movimento, né, de pessoas que conhecem muito e que acabam aprendendo aqui no Almanac do Vinícolas. O Almanac cumpre o seu papel, né, de passar a receitinha do mês aí na bula lá e a galera se informar. Então, com você está sendo fantástico. E olha bem,
a importância do Tom Jobim para a música brasileira, a genialidade dele, e fazendo um paralelo com Villa-Lobos, nada mais, nada menos que Villa-Lobos, e foi um papo maravilhoso. Qualquer hora dessa, eu vou editar e colocar uma pílula desse momento, que foi um dos momentos legais do programa. Poxa, mas na hora da edição eu vacilei, e aquela coisa de caber em 1 hora, e tive que cortar, né? Quer dizer, cortou meu coração, e agora eu me arrependo profundamente. Mas com você eu não resisto. Cortou na carne, né? Cortei errado, eu decepei os dedos, aí não tem esse cabimento. Agora, com relação a... Não tem como eu não te fazer a pergunta, porque eu já estava com ela aqui na ponta da língua, e aí você me aparece com esse disco da grande Rosinha de Valença, que eu sou encantado com o trabalho dela, outra pouco conhecida, infelizmente, no Brasil, não é? Que traduz ainda mais a frase do Aldir Blanc, que o Brasil não conhece o Brasil, e com esse gênio da música brasileira, com esse gênio chamado Sivuca. E foi exatamente a partir do Sivuca, para mim, também estava muito naquela onda que eu conhecia, a ideia que eu tinha do sanfoneiro Sivuca, né? Com clássicos incríveis, né? Como Feira de Mangaio, que tocou muito, que a própria Clara Nunes gravou. E aí, rapaz, quando eu comecei a baixar tudo em 2005, eu baixei praticamente a discografia toda dele, né? E aí, camarada, eu que, para mim, Hermeto era o maior gênio musical brasileiro, contemporâneo, assim, de extrapolar justamente essa loucura da música, né? O Tom Jobim, para mim, é um gênio. Estou falando de vários gênios. O Brasil é um país de gênios musicais. Mas o Hermeto faz um caminho muito diferente, né? Não é à toa que é chamado bruxo. Quando eu falei que bateristas são bruxos, o Hermeto é o bruxo completo, né? Mas aí, quando eu conheci Sivuca, eu disse, cara, e eu tenho uma mania de ranquear, cara, isso é terrível na minha vida. Mas eu cheguei a dizer... Na música não tem ranking, né? É tudo... Não tem ranking. Mas eu disse, o Sivuca está no mesmo patamar que eu colocaria Hermeto, porque ele é completo também. Ele não faz, talvez, as loucuras musicais, os experimentos que o Hermeto faz, mas a versatilidade dele, além de ser um intérprete, né, um baita intérprete, ouçam Cabelo de Milho, vocês vão entender. Eu sou apaixonado pelo disco Cabelo de Milho, em que ele canta maravilhosamente bem. Me fala, então, um pouquinho do Hermeto, do Sivuca, nesse contexto da música brasileira. 1 minuto é sacanagem. Pode falar um pouquinho mais aí? Pô, é muita sacanagem. Pô, Sivuca é um gênio também, né? E eu tive a oportunidade de ver aquele show que é o Sivuca e o Hermeto juntos, né? Que eram só eles dois. Eles fizeram num teatro, né? Brincando exatamente com essa confusão das pessoas que confundem por os dois serem albinos, enfim. Cara, o Sivuca é genial, porque ele começa no final dos anos 40, se não me engano, e 50, como músico da rádio, né? Tocando todo tipo de repertório, e aí vai diversificando a maneira mesmo das gravações que ele fazia, viaja para o exterior, né? Vai para a Europa e monta quartetos com músicos europeus, aí se casa com a Miriam Makeba, pata, e vai morar na África tocando violão, tal, e depois volta e faz um disco incrível, que é aquele tocando violão no meio do mato, assim, né? E aí tem esses, né? O Cabelo de Milho com aquela banda clássica, e aí, pô, qual não foi minha surpresa que, assim, eu tocando forró, né, sempre, meu irmão que corta, e aí, de repente, eu me vejo entre Cláudio Jorge e Ivan Machado, pô, a cozinha do Hermeto, né? O baixo do Hermeto não, do Sivuca, né? Eu me confundi aqui. Do Sivuca, o Cláudio Jorge violão e o Ivan que gravaram vários discos. Inclusive, eu acho que o Cabelo ele grava também, era o Theo Lima na batera, se não me engano. E aí descubro que o Ivan é meu primo de consideração por conta da minha família, mas eu nem vou contar essa história porque você pediu 1 minuto. Mas assim, isso cavalo em um programa só de Sivuca. E aí é isso, o Sivuca tem... Você vê como a cabeça dele funciona, que aí por isso que eu trouxe essa provocação desse disco, que aí todo mundo fala, não, misturar, não sei o quê, tá saindo da raiz e tal. Nesse disco com a Rosinha de Valença e o pessoal da Black Rio, ele toca clavinete, não só o acordeon. Ele faz tipo um Sivuca elétrico, né? Tipo como se fosse o Bad Donato, do Donatão, né? Eu tenho que parar de ranquear, cara, mas é foda.
Porque olha aí, o que esse cara faz? Ele junta com Rosinha de Valença e com a banda Black Hill. A capacidade dele perceber a música nas suas mais múltiplas possibilidades, né? Toda a paleta de cores, né? Repete, que deu um ruído aí. É a paleta de cores, né? Toda a paleta de cores, né? É uma aquarela, né? Uma aquarela. E justo para uma paleta de cores para um albino, né? Que tem essas limitações de cores, mas o ouvido... Exatamente. Eu acho que daí que vem a sensibilidade mesmo, né? É. E no teatro que você teve a oportunidade de tocar, em Goiânia, que foi tido por muitas feras da música, como uma das melhores acústicas do Brasil, eu tive a honra, no projeto Pixinguinha, ver Sivuca e a Gadelha, se você lembrar, me escapou... Glorinha Gadelha. Glorinha Gadelha, né, que foi esposa dele. Um show histórico, cara, que a galera dançou horrores, saíram das poltronas e virou um baile dentro do Teatro Goiânia, como eu nunca vi antes. Então, meu irmão, fechar esse papo nosso. Porra, que papo, viu, Rodrigo? Eu estou tranquilo aqui, eu vou falar para a galera, na introdução, que será um programa de 2 horas, eu acho que já está estourando mais de 2 horas, mas eu prometo que os próximos eu vou tentar realmente fazer em 1 hora, sintetizar a introdução para a gente chegar nos discos e ter mais tempo para falar realmente dos discos. Agora, no seu caso, a exemplo da entrevista anterior, que era um casal, todos dois com histórias muito legais, e você, né, meu irmão, tão jovem, com um histórico tão maravilhoso, que tocou com tanta gente bacana e falando com tanta paixão e sem ser, em momento nenhum, pretensioso, e muito menos o que a gente chama aqui em Goiás de contar vantagem, né? Você fala, né, com encantamento. Claro, Escofa, que prazer enorme conhecê-lo. Eu vou ser eternamente grato ao Nassif, e eu estou sempre repetindo isso, meu caro Rodrigo, porque gratidão, eu falo que as coisas é um dos sentimentos mais belos do ser humano, né? E a ingratidão, o pior sentimento, né? O Nassif está me propiciando com o GGN fazer esse link com pessoas tão bacanas, e você me aparece no Instagram, e nós dois que parece que não lidamos tão bem com essa ferramenta, e nos encontramos nela. Né? Então, Rodrigo, eu quero dizer para você, de todo o coração, da minha emoção, que a nossa conversa, para mim, eu espero que as pessoas gostem, pelo menos 1/10 do que eu gostei, viu, Rodrigo? Muitíssimo obrigado. Certamente nos veremos aqui para falar de um programa só de Hermeto e Sivuca, depois só dos bateras, depois do movimento Black Hill, depois do samba. E a gente vai se ver muito em breve, se Deus quiser, essa pandemia há de passar, e eu vou estar com muito orgulho no meu bloco favorito, no Boitatá, vendo você comandar a batera do Boitatá. Que coisa linda, viu, Escofa? Que maravilha, estou muito, muito feliz e não tenho palavras para agradecer o seu carinho, o seu entusiasmo, e eu espero que as nossas conversas aí sigam varando as madrugadas aí, porque aprendi demais com você, e nem vou dizer para a galera que nessa noite anterior agora, ele me mandou 3 discos da Tânia Maria. Vou deixar no ar para vocês, próxima vinda do Escofa, ele vai falar de Tânia Maria, uma das maiores intérpretes desse país, que essa sim prova de que o Brasil não conhece o Brasil. A hora que o Rodrigo falar dele, o cara tem 3 discos. Eu já falei para o Rodrigo plantar um pé de arruda lá no apartamento, eu vou mandar para ele comprar ali naquelas quiosques de esquina, que tem demais no Rio, nas pracinhas, que tem uns... Compra lá um galho de arruda, meu brother, põe aí, porque a inveja aqui está pegando pesado. Você pega leve comigo, eu compro umas 3 arrudas, melhor dizendo, viu, Rodrigo? Meu irmão, um beijo para você fazer a despedida dos nossos parceiros e parceiras aqui do Almanaque do Vinil. Pô, valeu, meu irmão. Prazerzaço ter conversado contigo, te conhecer. Agradeço também ao Nassif e toda a produção, né, por proporcionar essa nossa conversa. Meu jarrinho ali de espada de São Jorge está ali na porta já para me proteger. Mas você falou do Conta Vantagem, eu me lembrei até do Ivan Machado, grande baixista, né, que é o baixista do Martinho da Vila, anos de Sivuca e tal. Aí ele cunhou um apelido que é muito propício para esse pessoal que quer, né, fica meio pomposo, aparecendo Alberto Roberto. Não pode ser Alberto Roberto. Do Chico Anísio, Alberto, não pode albertear.
Não pode alvertear, né? Mas, pô, eu espero que a gente vacine em breve, né, para a gente continuar aí essa troca de ideia e fazendo esse tipo de programa, porque é muita coisa mesmo. A música brasileira é incrível. Eu te mandei o lance da Tânia Maria ali, que foi uma artista que eu descobri também por conta do Julinho Barbosa, porque ele gostava de tocar o repertório dela. Então, aí ele me mostrou e eu me apaixonei, né? Lógico, porque assim, uma pianista da pesada, assim, e intérprete, né? Cantando muito. Tem os discos dela, aquele que eu te mostrei de trio, que é incrível, enfim. Dá para fazer um programa só com ela e falar também, né? Do Dominguinhos e toda a discografia, Hermetos, enfim. É um mergulho, assim, num lugar que é paradisíaco, né? Então, para mim é sempre um prazer. Beijão para todo mundo aí. Desculpe o tamanho do programa, que acaba que a gente vai se empolgando, mas espero encontrá-los em breve. Beleza. E seu Beijão. presente chegará em breve aí, meu irmão. Tá bom? Essa obra fantástica. Opa, valeu! Essa obra fantástica do Paulo César de Araújo, que tem um dos meus ídolos aqui na capa, Odair José, está aqui. E um disco que eu tive lá. Você já leu, mas também. Você já leu, mas não tem esse exemplar. Ele vai chegar aí para você, com o maior prazer, para essa amizade maravilhosa que os deuses estão colocando no meu caminho. Viu, meu irmão? Um beijo grande para você, muito obrigado e bom trabalho. Espero que logo você possa estar aí nas bateras da vida, nos bailes da vida, para estar, de fato, onde o artista deve estar, que não é no Zoom, né? É no palco, no meio da galera, viu, Rodrigo? Faz muita falta para a gente, viu? Pô, imagina a pandemia sem música, né? Não tem como ser as artes, né? Então, meu irmão, o teu da Fé está embrulhado aqui também para já mandar para você. E aí, quem quiser também conhecer um pouco do meu trabalho, eu estou ali no Instagram, Escofa, com K. E aí tem um canal no YouTube também, Escofa. É só chegar lá para conhecer as coisas que eu tenho feito. E a gente vai trocando essas ideias aí, digitais e em breve presenciais. É isso aí. Maravilha. Valeu, meu irmão. Valeu, meu irmão. Até a próxima, viu? Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido essa entrevista, esse papo legal com meu amigo Rodrigo Scofield. Espero vocês no próximo sábado com mais um programa, mais um bate-papo sobre vinil, sobre música brasileira, né? Essa paixão que envolve todos nós. Peço a vocês que divulguem o programa, dê um like se ainda não deram like, torne-se um membro do canal, torne-se um assinante, contribua à TV GGN e o trabalho do Nassif e sua equipe produzindo um jornalismo combativo, um jornalismo eficiente, né, dando voz a todos nós que estamos asfixiados por essa mídia corporativa que esconde a verdade de todos nós e que também, através do canal, está propiciando também esses papos de cultura que são tão importantes nesses momentos duros da nossa vida, né, especialmente no Brasil, com esse governo genocida que tanto nos sufoca. Então é isso, não se esqueçam de dar essa contribuição e vou deixar aqui o e-mail que eu criei para comunicar com vocês, que é almanacdovinil@gmail.com. Mande uma mensagem, vamos trocar ideia. Se vocês conhecerem alguns colecionadores, pesquisadores de música brasileira, indiquem para a gente poder no futuro bater um papo. Tenho recebido vários contatos da galera e tenho ficado muito contente. Vamos seguir juntos fazendo o Almanac, tá certo? Um grande abraço a todos vocês, até o próximo sábado.